greve dos bancários em Jundiaí fecha 12 agências. A greve também afetou correntistas de Sorocaba. Para quem precisa, vai prejudicar bastante, né? Conheça a atleta sorocabana que está muito perto de disputar o UFC, a principal competição de MMA no mundo. Olá, boa noite. Dia 30, dia de pagamento, dia de greve nacional em agências bancárias. Uma manifestação que atrapalha a vida de muitos trabalhadores. Pedro Leão, boa noite. Como é que andam as negociações dessa greve? Boa noite, Simone. Boa noite a todos que acompanham o Noticidade. Olha, as negociações elas não existem por enquanto. A greve ela continua. A FENABAN fez uma proposta de 7,35% no aumento dos salários dos bancários, mas eles recusaram essa proposta, por isso a greve ela continua. Eu estou aqui na rua 15 de novembro, no centro de Sorocaba, onde existem muitas agências, ao todo são 15 agências bancárias e muitas delas amanhã estarão fechadas. Veja agora como foi a greve, este primeiro dia de greve em Sorocaba. De acordo com o sindicato da categoria, a adesão é gradativa em Sorocaba e região, onde há 4.553 bancários entre ativos e afastados. Na maioria das agências do centro, faixas e cartazes comunicam a greve. Graças a Deus eu não venho fazer nenhum negócio dentro do banco, né? Se não? Difícil, muito difícil. Tem serviço, uma transferência de maior valor, então realmente aí fica mais complicado, né? Para quem precisa, vai prejudicar bastante, né? Funcionários foram abordados na porta das agências. A área de autoatendimento é uma opção para os clientes, mas nem todos conseguem concluir o serviço sem ajuda. É o caso da aposentada Benedita, que pediu ajuda a um estranho. Eu pedi porque eu tenho conta para pagar, né? Seu Jairo tem problemas de visão e a esposa dele não sabe utilizar os terminais. Se não conseguir fazer o quê, né? Em Jundiaí, 12 de 60 agências não abriram nesta terça-feira. Muitas pessoas não esperavam e perderam a viagem. De greve, como é que vai ficar? Agora que eu quero saber como é que fica. Isso que não pode ficar desse jeito, pode? Para alguns, o jeito foi recorrer ao caixa eletrônico. Haja paciência para enfrentar a fila. Precisava pagar títulos, como toda a população tem a movimentação bancária para realizar e não posso. O único jeito é estar usando o caixa eletrônico aqui, né? Não tem jeito. Segundo o sindicato da categoria, os bancários pedem 12,5% de reajuste salarial, mais contratações e regulamentação das metas. A proposta é insuficiente para a nossa categoria, nós rejeitamos na Assembleia. Estamos no aguardo aí da chamada da FENABAN para que haja novas negociações. Em Jundiaí, das 60 agências, 12 delas que ficam na área central estavam fechadas. Como em outras greves, a ideia é que a greve se amplie dia a dia. O Sindicato dos Bancários orienta as pessoas do que fazer enquanto os bancos estiverem fechados. Existem a internet e vários outros meios alternativos que os bancos oferecem hoje para pagamento de contas e outras questões que o cliente desejar. Pedro, a gente volta a falar sobre essa greve dos bancos, né? O sindicato diz que existem outras alternativas, mas para os idosos, como nós vimos na reportagem da Andréia, falando sobre o seu Jairo, por exemplo, que não conseguia fazer essa movimentação bancária. Muitos ainda não têm essa habilidade com a internet, nem mesmo com caixa eletrônico. Como é que fica essa situação? Prejudica a população da terceira idade? Realmente, Simone, isso é um problema. Em Sorocaba, segundo o IBGE, existem mais de 65 mil idosos e muitos deles têm dificuldades em lidar com esses dispositivos eletrônicos e muitas vezes, tentando até mexer no caixa eletrônico, acabam sendo vítimas de golpes, pedindo ajuda para pessoas desconhecidas. Isso é um problema. E para falar mais sobre este assunto, eu converso agora com o Plauto Holtz, ele é presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB de Sorocaba. Plauto, existe alguma recomendação para esses idosos que têm dificuldades com esses dispositivos eletrônicos? Boa noite. Boa noite. Bom, na verdade, basta recorrer unicamente a alguém de confiança, levar algum parente, enfim. Porque, na verdade, o banco, até por defesa do Código de Defesa do Consumidor, ele é obrigado a dar opções adequadas para os consumidores poderem fazer essas movimentações.
E as pessoas que se sentirem prejudicadas com essa greve, elas podem buscar ressarcimento? Cabe recurso de alguma forma? Sim, podem. Comprovadamente, como a greve ela é de caráter notório, né? Ou seja, a população tem consciência disso que está acontecendo, ela pode recorrer ao código, ao PROCON, né? Algum outro órgão de defesa do consumidor, até do próprio Ministério da Justiça, né? E buscar o ressarcimento isso aí junto à Justiça. E quem deve ser o responsável pelo pagamento de, possivelmente, uma indenização? Bom, nesse caso, a própria instituição bancária que não deu essa opção para o consumidor e acabou causando esse prejuízo a ele. Um homem que era procurado pela justiça pode ter participado de explosões a caixas eletrônicos em Piedade, Biúna e Itapiraí e foi morto durante troca de tiros com a polícia. Segundo a PM, eles foram cumprir o mandado de prisão do suspeito. E quando chegaram na casa dele, Elton Elias, de 27 anos, atirou contra os policiais que revidaram. Na casa dele foram encontradas aproximadamente 100 porções de drogas entre maconha, cocaína e crack. Por conta da segurança e para evitar andar com dinheiro no bolso, muitas pessoas carregam os cartões. O problema aparece na hora das compras. Se for pagamento no débito, muitas lojas garantem desconto, mas se for crédito, não tem negociação. Uma proposta de lei pode piorar essa realidade. Nas vitrines não há diferenciação. O valor para pagamento à vista ou parcelado é o mesmo. De acordo com lojistas, não há taxas sobre o preço quando o cartão de crédito é utilizado. Mesmo assim, o assunto gera dúvidas e alguns clientes preferem não arriscar. Eu utilizo mais dinheiro, porque cartão tem que pagar mês que vem de qualquer forma, né? Cartão sempre tem o juro, né? Eu economizo e compro a dinheiro. Dinheiro, né? É mais fácil, né, filha? A gente no cartão a gente entra em dívida. Crédito sempre complica a gente, melhor não. Uma proposta poderá permitir aos comerciantes cobrarem preços diferenciados para pagamento no crédito. O projeto ainda será analisado na Câmara dos Deputados, mas o Procon Sorocaba se manifestou contra a diferenciação de preços. O Procon enxerga como uma forma irregular do fornecedor estar burlando a legislação do Código de Defesa do Consumidor. É uma prática que nós não admitimos, ela é ilegal. O custo das operadoras de cartão varia entre 7% e 11%. Mesmo assim, de acordo com a Associação Comercial de Sorocaba, caso a lei seja sancionada, as vendas não deverão cair e, consequentemente, os comerciantes não terão prejuízo. Vai trazer assim transparência para as transações comerciais e deixar claro para o consumidor o valor que ele paga na taxa do cartão de crédito, abrindo assim possibilidades de negociação e opção para melhor forma de pagamento. A gente vai voltar a conversar com o Pedro. Esse impasse gera, né, uma polêmica aí com o lojista, com o consumidor, até porque existe um desgaste. Eu quero aproveitar a presença do Plauto. Boa noite, Plauto. Boa noite, Simone. Boa noite, telespectadores, novamente. Olha, como é que a gente pode tentar resolver esse impasse? Porque a gente vai pedir o desconto, a loja diz que não pode dar porque segue regras do lojista, do comerciante proprietário. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho o meu direito de consumidora. Qual seria a maneira encontrada para a gente mostrar força? De repente, andar com uma cópia do Código de Defesa do Consumidor? Qual é a sua orientação? Bom, essa questão do código, né, já é uma lei que determina que todo estabelecimento tem que ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. A segunda questão é a seguinte: ainda é um projeto de lei, realmente essa cobrança diferenciada ela não pode ainda acontecer. Tá? Isso deve ser denunciado aos órgãos de defesa do consumidor, o PROCON, e ao próprio Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que é um órgão do Ministério da Justiça. Mas o mais importante, a questão mais rápida, mais prática, é justamente o quê? O consumidor tem uma força, ou seja, que ele desconhece, que é justamente de comprar aonde efetivamente se faça cumprir a lei. Tem essa diferenciação, é simples, não compre. Não compre, que daí vai forçar ao lojista, né, ao fornecedor, a realmente cumprir a lei. Mas a gente e existe... Oi, Simone, Perdão, pode fazer a pergunta. Pedro.
Não, a gente sabe que isso realmente ajudaria, mas muitas pessoas, pela comodidade, vai até a loja, gosta do produto, né, que está exposto ali, porque assim, o fato não é eu voltar e sair da loja. A loja que tem que oferecer aquele produto, ela está ali, tem que seguir uma regra. Ela tem que pagar os impostos, tem que oferecer os benefícios para o consumidor. Então, assim, deveria realmente ser mais punido esse lojista e a gente, de repente, denunciar naquele momento. Tinha que ter uma força maior para que isso realmente acontecesse, não simplesmente virar as costas e não volto mais. Sim, hoje em dia as redes sociais também, ela ajuda muito nessa questão. Então, colocar realmente na rede social, enfim, falar para os seus amigos, parentes, olha, não comprem naquela loja, aconteceu determinado fato, tem uma cobrança diferenciada. E sim, sempre denunciar efetivamente. Não deixar aquela coisa, deixa para lá, isso é pouca coisa, não. São com as pequenas coisas que a gente consegue mudar algo para melhor. Para finalizar, Plauto, qual seria a penalidade para essas lojas que praticam esse tipo de diferenciação nos preços? Bom, formalmente fazendo essa denúncia junto ao PROCON, acionada a fiscalização e a fiscalização vai até o estabelecimento, podendo aplicar multas de acordo com a reincidência, ou seja, se acontecer outros casos de semelhança. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Simone, importante o consumidor ficar atento e fiscalizar. É isso aí, obrigada pela participação. Um caminhão tombou na rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba. Segundo a polícia, o motorista teve mal súbito e perdeu o controle da direção. Ele sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital regional da cidade. A pista precisou ser parcialmente interditada. Que susto, hein? E um homem foi preso depois de atear fogo em um posto de saúde no bairro Campo Largo, em Salto de Pirapora. Segundo a Guarda Municipal, Rafael Augusto de Queiroz Mendes, de 26 anos, tentou fugir e atirou pedras na GCM. Ele foi encaminhado à cadeia de São Roque. O incêndio foi controlado e ninguém ficou ferido. Segundo a prefeitura, algumas janelas foram danificadas e o posto funciona normalmente. E incêndio também em Sorocaba. Um depósito de materiais recicláveis pegou fogo na madrugada de hoje no bairro Caputera. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa sofreu queimaduras de 1º e 2º graus e outras 5 foram intoxicadas pela fumaça. Todas foram encaminhadas ao hospital regional e, apesar do grande susto, passam bem. O galpão de 1.000 metros quadrados ficou completamente queimado. Ainda não se sabe a causa do incêndio.